Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a IES TV. Está entrando no ar na sua casa o IES TV Notícias. Hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E eu quero trazer para você porque mais uma empresa pediu autofalência, hein? É isso mesmo. A Pan, a empresa dos chocolates, daqueles cigarros de chocolate dos anos 80, 90, ela pediu autofalência à justiça. O prazo de recuperação judicial terminou há 2 semanas atrás e a empresa pediu 90 dias suplementares para saldar os débitos. Põe na tela! A Pan Produtos Alimentícios requisitou sua autofalência à justiça. A empresa confessa, assim, a sua incapacidade de saldar dívidas e de seguir em atividade. O pedido foi protocolado na primeira região administrativa judiciária, no Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa, famosa pelos cigarros de chocolate, já tinha pedido recuperação judicial em março de 2021, mas não conseguiu se reerguer. Ela acumula dívidas de 260 milhões de reais e tem atualmente 52 funcionários. O prazo de recuperação judicial terminou há 2 semanas e a empresa pediu 90 dias suplementares para conseguir saldar os seus débitos. O tempo maior, no entanto, não deve ser concedido pelo administrador judicial. Por causa disso, ela requisitou a autofalência. A companhia pede ainda que depois da falência, a justiça conceda a ela um prazo de 6 meses para liquidar todos os débitos dos trabalhadores ativos e débitos pós-recuperação judicial. As dificuldades da Pan depois da recuperação judicial se avolumaram, né? E o Ministério Público chegou a pedir a falência da empresa por 3 vezes, porém a justiça decidiu a favor da sua manutenção. No pedido de autofalência feito no fim de semana, a Pan afirma que seu faturamento sofreu uma sensível queda nos últimos anos diante da implantação do seu plano de reestruturação que se incoou em 2017, mas que nos últimos 2 anos, diante da pandemia da Covid-19, sofreu uma redução ainda mais considerável, o que impactou o referido plano. Mais uma empresa, né? Mais uma empresa, a gente sempre está trazendo essas notícias aqui. Parece que esse ano de 2023 o forte vai ser empresas que estão fechando, empresas tradicionais que estão fechando suas portas. E a gente não sabe o que está acontecendo. Ou a gente sabe e está fazendo ouvido de mercador, né? Ou a gente sabe o que está acontecendo e a gente acaba se perdendo numa realidade como essa. É melhor chegar e falar, está acontecendo isso e isso e isso no nosso país, para que a gente possa ficar preparado. Porque ver tanta gente desempregada, tanta empresa fechando, isso aí não vai acabar bem para a ponta final, né? Lá para o alto, a gente nem percebe. Mas quando chegar aqui na gente, aí que o bicho pega. Aí vai começar a querer correr atrás do prejuízo, né? Acho que ao invés de ficar indo lá no Joe Biden, ao invés de ficar indo querer falar de Cuba, disso, daquilo, é pensar nessas empresas que estão fechando. Já está na hora de começar a cutucar. Vai para 3 meses já, né? Olha só, a transferência, essa aqui é boa para quem tem imóvel, hein? A transferência de titularidade do imóvel quitado, a partir de agora, pode ser feita direto no cartório. A adjudicação compulsória de imóvel aprovada pelo Congresso Nacional promete desafogar ações na Justiça. Agora 3 meses para isso acontecer, tá? E para concluir em cartório de notas, o que demorava anteriormente 5 anos na Justiça. Põe na tela. Uma mudança na legislação aprovada pelo Congresso Nacional promete desafogar milhares de ações no Judiciário. O procedimento de adjudicação compulsória de imóvel, que antes só poderia ser feito pela via judicial, poderá ser feito apenas registrando uma ata notarial em cartório de notas. A adjudicação é necessária quando um contrato já foi quitado, mas o vendedor se nega a assinar a transferência do imóvel ou está impedido. Até então, a vontade do vendedor só poderia ser substituída por decisão judicial, o que poderia demorar até 5 anos, envolvendo advogados e tribunais. Agora, em 3 meses, será possível concluir o processo em um cartório de notas. O tabelião conferirá todos os documentos que comprovem que o contrato já foi pago e que o vendedor não quis ou pôde fazer a transferência de titularidade.
Se atestada a verdade, o tabelião escreve a ata notarial que poderá efetivar a mudança de donos sem assinatura do vendedor. Um novo caminho foi aberto por uma decisão no Congresso em dezembro de 2022 que derrubou o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro ao artigo 11, o artigo 11 da Lei Federal de número 14.382. Se já houver trâmite na Justiça, é preciso homologar um pedido de desistência para então procurar o cartório. O valor do processo é tabelado estadualmente. Isso é bom, né? Isso aí é bom para quem está com aquele contrato de gaveta e está com dificuldade de transferir para o seu nome, né? Tá tudo em dia, tá tudo certo. Essa daí é uma ótima oportunidade de regularizar, né? De regularizar a sua causa, de regularizar o que você está precisando. Então tá aí, se você tem um contrato de gaveta, corre atrás que você pode conseguir e ainda mais barato, né? Porque no cartório é mais barato do que na justiça. O que demorava 5 anos, agora você consegue em 3 meses. Tá aí, desafogou o judiciário e ajudou quem está precisando. E olha, a última notícia para você, os Estados Unidos orientaram os americanos a deixar imediatamente a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso concedido no Castelo Real de Varsóvia, na Polônia, ao tratar da guerra entre Rússia e Ucrânia. Põe na tela. Os Estados Unidos disseram a seus cidadãos que deixem a Rússia imediatamente devido à guerra na Ucrânia e ao risco de prisão ou assédio arbitrário por parte das agências de aplicação de leis russas. Os cidadãos americanos que residem ou viajam na Rússia devem partir imediatamente, disse a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou. Exercer maior cautela devido ao risco de detenções injustas. Não viajem para a Rússia, continuou o comunicado. Os Estados Unidos advertiram repetidamente seus cidadãos para que deixassem a Rússia. O último aviso público foi em setembro, depois que o presidente Vladimir Putin ordenou uma mobilização militar parcial. Os serviços de segurança russos prenderam cidadãos norte-americanos sob acusações espúrias. Apontaram cidadãos norte-americanos na Rússia por detenção e assédio. Negaram-lhes tratamento justo e transparente e os condenaram em julgamentos secretos ou sem apresentar provas confiáveis, disse a embaixada. As autoridades russas aplicam arbitrariamente as leis locais contra trabalhadores, religiosos, cidadãos americanos e abriram investigações criminais questionáveis contra cidadãos americanos envolvidos em atividades religiosas, finaliza o comunicado. A Rússia abriu um processo criminal contra um cidadão dos Estados Unidos por suspeita de espionagem, disse o Serviço Federal de Segurança no país em janeiro. E assim, a gente percebe o quê, né? Esse daí, Joe Biden, é que o Lula diz que é o mais próximo do trabalhador, né? Que é o que mais se alinha com ele. Imagina se não se alinhasse, imagina o que a gente pode esperar, né? Numa questão como essa, o sujo falando do mal lavado, né? São 2 países que têm interesses muito maiores do que deveriam, né? Do que normalmente se pensa, são interesses muito além do que só questão de local, né? Uma questão local, muito maiores. E aí acaba conflitando entre eles. Bom, e assim eu encerro mais uma edição do IESTV Notícias. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã eu tô de volta, hein? Amanhã eu tô de volta com mais notícias para você. Tchau, tchau, até amanhã!